Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto do paraíso terrestre, acumulado com o culto mensal de agradecimento do mês de junho de 2024 da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assente neste altar, perante vós e em nome do humilde servidor, Carlos Eduardo Lúcio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, em profunda e arderosa reverência, elevo até vós esta oração. Nesta auspiciosa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúne-se ante vós nesta cerimónia solene para celebrarmos o culto do paraíso terrestre, vos louvar e especialmente vos agradecer a proteção e as inúmeras bênçãos que nos tendes concedido. Gratos pela permissão de participar na grandiosa obra de salvação do mundo, comprometemos-nos a dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, empenhando-nos nas seguintes práticas: estudar e praticar os ensinamentos de Deus revelados em Meixo Sama, praticar e difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, peregrinar aos solos sagrados e à sede central de Portugal, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Respeitosamente, renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Assim vos pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, Ministro José Rodrigues da Silva Cajado. Queiram levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência.
Oração Amado Sonorito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Taka amahara ni kanzumarimasu, kamorogi kamoromi no mikoto mochite, sumemi oya kamoi zanagi no mikoto, tsukushi no himukano tachi hanano, odo no ahagi harani, Misogi harai tamao toki ni narimaseru. Harai dono o kami tachi moro moro no gago totsumi kegare o. Harai tamae kiyome tamae toma o sukoto no yoshio. Amatsu kami kunitsu kami yao yorozu kami tachi tomoni amen no fuchi koma no mimi puritatete kikoshime seto kashikomi ashikomi mo maosu. Uya shikuo monmiru ni seson kanze ombosatsu konodo ni amorase tamai komyo nyorai to genji o shinmiro kuto kashi gose no mikami to narase tamai te Dai sensanze sekai no sando kuo meshi gojoku o kiyome hiyako seiman o kuisai shujo no dainengan komyo joraku eigo no jupo sekai o narashimete Go fuju uno kuroinaku, fuku kaze edamo narasunaki, miroko no mio o umitamo, muryo mohen no dainji hini, tenmara setsumo matsuroite, shoaku jahowa aratamari, Yasharyu jimmo gedatsu nashi, chozen bushin koto gotoku, sono kokoro zashi o toguru nari, senso moku koto gotoku, mikami no itoku ni nabikaite, Kinju chugyo no suema demo, minaso no tokoro o ezaru nashi, masani kore shibi jiso sekai nite, kario binga wa sora ni mai, zuyun ten ni tanabi keba, Banka fukui kuchini konji, Shengengyo kuro sosori tachi, Gose no miyakata kasumi tsutsu, Kogane no iraka sansanto, Giteri eizu kokeiwa, Genimo tengo kura kudonari,
Gokoku minori te kurani michi, Sonadori utaka ni amegasita, Ikitoshi keru moro moro no, Eragi nigiwa kwe wa, Tsutsura urani michi watari, Kunito no sakai naku, Hitogo satachi no nikoshimiya, Isakai go tomo yume tokie, Iten shikai o shinabete, Miroko no mite niki itsu sare, Jinji no mimune ni hidakaren, Varera ga hibi no segyo nimo, Myocho tamai shinkaku, Ese shime yewa tomi sakae, Iwa naga kumuya kuni, Zentoku ko kasane sase, Hokujo kai muryo no dai kudoku, Tare sase tamae mashimase to, Nen ju shingeza tonshu, Kifukurai hai negi maosu. Miroku o mikami mamori, Amae saki hae tamae, Miroku o mikami mamori tama saki hae tamae. Oshie miyoyanu shinokami, mamori tamae saki hae tamae. Oshie miyoyanu shinokami, mamori tamae saki hae tamae. Nagara tamachi haemase, Kanagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida, ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja.
Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divino. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, a pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. Segredo da felicidade. Quando falo em segredo da felicidade, as pessoas podem pensar que seja necessário recorrer a algum tipo de magia para o descobrir, mas não é nada disso. É extremamente simples e, mesmo assim, as pessoas não conseguem percebê-lo. Neste momento, ao observarmos a sociedade, quantas pessoas verdadeiramente felizes podemos encontrar? Talvez nenhuma. Isso mostra que o mundo está, efetivamente, cheio de sofrimento. O facto é que ninguém está livre de fracassos, desemprego, doenças, pobreza, conflito, descrença e pessimismo. A realidade é que as pessoas estão a sofrer como se estivessem numa prisão. Qualquer um que faça uma reflexão mais aprofundada irá deparar-se com a seguinte dúvida: se foi Deus, Criador do Universo, que criou o ser humano, por que o faz padecer tanto? Por que será que não faz deste mundo um local com mais felicidade do que infelicidade? Como essas perguntas permanecem sem resposta, vou tecer considerações a respeito. O bem e o mal existem desde a era primitiva, quando surgiu a espécie humana. Esta é uma verdade. Assim, o bem e o mal, de natureza antagónica, vivem em atrito e lutas constantes, sem jamais um predominar definitivamente sobre o outro. Pensando bem, foi através do atrito entre ambos que a civilização atingiu o progresso atual, o que também é uma verdade. A respeito disso, muitos já me perguntaram: se Deus é amor e compaixão, não consigo entender porque permitiu ao ser humano praticar o mal e pecar, para depois castigá-lo no juízo final. Se desde o início ele não criasse pessoas más, não haveria a necessidade de julgá-las ou castigá-las, não é verdade? Parecem-me observações que fazem muito sentido e eu penso da mesma forma. Se eu tivesse criado o ser humano, poderia explicar facilmente o motivo. Mas, uma vez que sou apenas uma existência criada, é óbvio que não consigo dar uma explicação definitiva. Se, mesmo assim, tivesse de oferecer algum esclarecimento a respeito da vontade de Deus, teria que recorrer à imaginação. Portanto, vou deixar essa tarefa para quem tem tempo livre. O que importa para nós é a realidade. É ser feliz durante esta vida. Assim, antes de mais, o essencial é descobrir um método para alcançar a felicidade e praticá-lo. Como sempre digo, esse método consiste basicamente em fazermos os outros felizes. Existe uma excelente prática que tenho vindo a adotar há muitos anos, com resultados maravilhosos. Foi com o desejo de a ensinar que redigi este texto. Em suma, essa prática consiste em realizar o maior número possível de boas ações. Sempre que possível, procurar praticar o bem. Por exemplo, propiciar alegria ao próximo pensando no bem-estar da sociedade. A esposa deve colaborar para que o marido possa trabalhar feliz e o marido, por sua vez, deve ser amável e procurar dar-lhe alegria e tranquilidade. É natural que os pais amem os filhos, mas devem fazer mais do que isso. Precisam utilizar-se da inteligência superior, pensar no futuro deles e, sem serem autoritários, orientá-los a respeitar os pais e incentivá-los a estudar com prazer. Além disso, na vida cotidiana devemos sempre procurar suscitar esperança no coração das pessoas, independentemente de quem quer que seja, tendo por base o amor e a gentileza, agindo com a máxima sinceridade.
Aos políticos cabe deixar de lado os seus interesses pessoais e, colocando a felicidade dos cidadãos acima de tudo, tornarem-se em todos os aspectos pessoas exemplares. O povo também se deve esforçar ao máximo para praticar boas ações, utilizando a inteligência. Assim, aqueles que praticarem muitas boas ações, certamente serão felizes. Já imaginaram que sociedade e que nação surgiriam se todas as pessoas se unissem para praticar o bem? Evidentemente, essa nação seria um modelo para o mundo e alvo de respeito universal. Consequentemente, sem sombra de dúvida, desapareceriam todos os problemas. Surgiria o paraíso terrestre, proclamado pela nossa Igreja, isento de doença, pobreza e conflito, e a felicidade das pessoas seria incalculável. Seria como bater com um martelo no chão. A pancada não poderia falhar. Para não me estender mais, gostaria de encerrar por aqui. Mas se analisarem bem o que expliquei, poderão perceber que não é assim tão difícil tornar-se feliz. 1 de outubro de 1949, Alicerce do Paraíso, volume 3. Leitura da experiência de fé de Flávia Regina Furlan. Chamo-me Flávia Regina Furlan, sou membro há 19 anos e dedico no Joray Center de Bérgamo, em Itália. Trabalho como auxiliar de ação médica num hospital e, por causa da pandemia do coronavírus, todos os funcionários da área de saúde pública foram obrigados a vacinar-se. Desde o início fui relutante, mas veio a pressão do governo sobre os trabalhadores, anunciando suspensões e, em seguida, a demissão por justa causa daqueles que não respeitassem esse decreto legislativo. Por medo de perder o emprego, assim como muitos amigos e colegas, acabei por iniciar o ciclo vacinal em fevereiro de 2021. Exatamente um mês após a segunda dose, iniciou-se a minha purificação. Durante 8 meses, senti dores no corpo inteiro, como se dentro de mim tivessem milhares de pequenas agulhas que andavam de uma região para a outra, causando-me dores lancinantes. Fui internada inúmeras vezes e, mesmo sendo submetida a vários exames, acabava por ter alta sem que os médicos encontrassem a causa do problema. Cheguei a consultar vários especialistas que também não souberam definir o que estava a acontecer comigo. Durante toda essa primeira fase de purificação, nos momentos mais difíceis e dolorosos, o meu marido, o ministro que vinha especialmente de Milão, que é distante mais ou menos 50 km da minha cidade, e os membros que moram perto da minha casa, sempre estiveram ao meu lado, dando-me força e transmitindo-me o sagrado Joray, que me ajudou a enfrentar com coragem o que estava por vir. Em outubro de 2021, decidi realizar uma ressonância magnética e, ao ler o resultado, o meu médico de família aconselhou-me a procurar um hematologista. Marquei uma consulta com o diretor do Serviço de Hematologia de um importante hospital de Milão, sendo um dos mais renomados da Itália. A minha maior decepção foi a forma como fui tratada. Ele nem olhou para a ressonância e para as análises de sangue, decretando com ar de superioridade que as dores que eu sentia eram de origem ortopédica e não hematológica. Foi nesse momento que entendi o ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama, o nascimento do novo mundo, onde ele afirma: o homem ajoelha-se perante a ciência e satisfaz-se na condição de escravo. A maior prova disso não seria o homem entregar nas mãos da ciência o que tem de mais precioso que é a vida? Por não conseguir perceber que ela não lhe assegura a vida, o homem moderno deposita-lhe cega confiança. 4 dias após essa consulta, por causa das fortes dores, fui novamente internada, mas dessa vez noutro hospital em Bérgamo, sendo-me finalmente diagnosticada leucemia linfoblástica aguda, acompanhada por coágulos sanguíneos. Contudo, apesar de não querer acreditar no que me estava a acontecer, sentia-me calma e confiante, conseguindo desapegar da preocupação, entregando nas mãos de Deus e de Meixo Sama toda esta situação.
avisei imediatamente o ministro, que prontamente organizou com os membros a assistência religiosa de Jorei intensivo. Vinham pessoas de longe, por vezes até vários membros no mesmo dia, o que me ajudou a enfrentar esta purificação com serenidade e paz de espírito. Cheguei a receber até 7 horas seguidas de Jorei por dia. Fiquei também muito feliz por ter tido a permissão de receber Jorei individualmente por muitas horas com o nosso presidente, reverendo Carlos Eduardo Lució, por ocasião das suas visitas missionárias ao norte de Itália. Os dias foram passando e, após vários exames, o médico decidiu que eu deveria seguir o protocolo, que consistia em sessões de quimioterapia. Nessa ocasião, o ministro orientou-me a receber o máximo de Jorei por dia e assim ajudar a eliminação das toxinas que estava a ingerir por meio das fortes medicações. Busquei ser obediente à orientação recebida e, através dessa prática, cotidianamente, percebia o quanto o Jorei era de vital importância para que pudesse superar a purificação. No hospital, conheci muitos pacientes que faziam o mesmo tratamento que eu e eram atormentados por efeitos colaterais violentos, sendo que alguns deles acabaram por falecer. Graças ao Jorei, consegui enfrentar com força, ânimo e sucesso o desenvolvimento da purificação. Em cada assistência que recebia, as dores milagrosamente desapareciam e o meu coração transbordava de gratidão. Passaram-se 3 anos e, em março, na consulta de controlo, a doutora comunicou-me que não tinham encontrado qualquer resquício da doença, que estava curada e assim suspendeu os medicamentos. Foi uma grande surpresa, mas desde o início sempre tive confiança que Deus e Meixo Sama estavam ao meu lado, através do Jorei que recebia do ministro e dos membros da igreja. Esta experiência ensinou-me a importância da assistência religiosa, pois a cada Jorei que recebia ganhava força e vitalidade, sentindo-me parte da maravilhosa família messiânica. Mesmo que em grave purificação física, durante todo esse período, nunca faltei aos cultos mensais de gratidão nem com as minhas dedicações. Tomei consciência de quanto importante é a saúde para o cumprimento da nossa missão, quando no ensinamento A Verdade sobre a Saúde, Meixo Sama nos orienta. A condição fundamental para a execução da grandiosa obra divina é a saúde. Assim sendo, Deus atribuiu uma missão a cada pessoa, concedendo-lhe logicamente a saúde necessária para a cumprir. Por isso, se a pessoa perder a saúde, o sagrado objetivo de Deus não será alcançado. Em relação ao meu emprego, recebi outro milagre, pois durante o decorrer da doença não estava em condições de trabalhar. No início, o hospital não queria apoiar-me economicamente, pois tinha-me tornado um custo para eles. Enquanto não recebi o diagnóstico sobre a causa das dores que sentia, o meu caso não se enquadrava nas condições para poder requerer baixa médica. Porém, com grande sacrifício, consegui reunir toda a documentação necessária para dar entrada no Sistema de Previdência de Saúde, Instituto Nazionale Infortúnio sul Lavoro, o que me permitiu não só manter o emprego, como também receber um auxílio económico. Outro acontecimento milagroso ocorreu quando, por causa da minha doença, considerada incurável, o meu seguro de saúde privado saldou mais de 45.000 euros de dívida que eu tinha acumulado ao longo de anos. Tenho a certeza de que toda essa proteção recebida foi graças à constante dedicação monetária que nunca deixei de praticar. Acredito fortemente que a materialização da gratidão é uma maravilhosa forma de salvação e que ganhamos proteção divina quando praticamos todas as formas de oferta de gratidão, a começar pelo dízimo. Para agradecer todas estas graças recebidas, comprometi-me em realizar uma gratidão especial e também em encaminhar o maior número possível de pessoas à obra divina, proporcionando-lhes a maravilhosa salvação messiânica, cumprindo assim a minha missão. Agradeço a Deus e a Meixo Sama pela permissão de ser útil na obra divina de salvação da humanidade, ao meu marido por estar sempre ao meu lado, ao nosso presidente,
Ministro e a todos os membros pelo carinho e todas as assistências de Jorei recebidas. Muito obrigada. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Bom dia! Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e a Meixo Sama. Graças a Deus e a Meixo Sama. Feliz culto comemorativo do paraíso terrestre. Em nome de Deus e Meixo Sama, agradeço a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nessa transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Presencialmente, além dos membros de todas as unidades religiosas de Portugal, estamos também a receber membros vindos do Reino Unido, França, Espanha, Brasil e África. Sejam todos muito bem-vindos. No dia de hoje celebra-se também o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. E assim, gostaria de felicitar todos os portugueses pelo seu dia e juntos manifestarmos a nossa sincera gratidão por esse país maravilhoso que é Portugal, pelos nossos queridos antepassados que tanto se destacaram principalmente nos descobrimentos e nos campos da religião, literatura e arte. O nosso país, além de possuir infinitas belezas naturais, tem uma grande riqueza enogastronômica, mas acredito que o seu bem mais precioso é o sentimento do seu povo que recebe todos com simpatia e hospitalidade. Nos dias 25 e 26 de maio, estive a visitar o Jorei Center do Porto e o núcleo de Jorei de Vila Nova de Gaia. Entre as várias atividades realizaram-se 2 Dai Joreikai, grande reunião de Jorei, e 2 cultos mensais pela salvação dos antepassados e reforma da sede central do mês de maio. No Jorei Center do Porto, realizou-se a outorga de Ohikari, Medalha da Luz Divina, de um membro e a intronização de uma imagem consagrada de Meixo Sama e assistência a membros em purificação. Por fim, realizou-se também uma reunião com ministros, professoras de Ikebana e missionários das 2 unidades religiosas. E, como preparação para o culto do paraíso terrestre, um recital de alaúde pela instrumentista Ananda Miranda. No total, encontrei com 80 pessoas, 67 membros, 5 frequentadores e 8 pessoas de primeira vez, tendo transmitido 20 Jorei individualmente. Entre os dias 28 e 31 de maio, estive a visitar o Jorei Center de Coimbra. Iniciou-se com a visita ao lar da família Guedes, na Mealhada. Posteriormente, a visita ao lar da família Tamarotsi, na Figueira da Foz, e realizou-se também, no Jorei Center de Coimbra, a outorga de Ohikari Medalha da Luz Divina de um novo membro, um Dai Joreikai, um aprimoramento para membros em geral e, por fim, em Brasfemes, a
a visita ao lar e terreno da agricultura natural da família Brandão. No total, encontrei com 48 pessoas, 43 membros e 5 frequentadores, tendo transmitido 42 jorei individualmente. Nos dias 2 e 3 de junho, estive a visitar os núcleos de jorei de Zurique e Sion, na Suíça. Foram realizados 2 da Joreikai, 2 cultos mensais de agradecimento, acumulados com o culto do paraíso terrestre e a outorga de Joreikai, Medalha da Luz Divina, de um novo membro no núcleo de jorei de Zurique. No total, encontrei com 36 pessoas, 26 membros, 9 frequentadores e uma pessoa de primeira vez, tendo transmitido 24 jorei individualmente. Pude constatar em todas as unidades religiosas um clima de alegria e gratidão, que todos estão se a esforçar com Makoto em prol da expansão da obra divina através da prática do jorei e dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama. Agradeço o carinho e a hospitalidade com que me receberam. Muito obrigado. O culto de hoje é uma das principais celebrações do calendário messiânico, pois comemoramos a revelação que Meixo Sama recebeu de Deus sobre a transição da era da noite para a era do dia. Podemos dizer que o nome Culto do Paraíso Terrestre tem origem na cerimônia realizada por Meixo Sama na inauguração da Terra Divina, solo sagrado de Hakone, em 15 de junho de 1953. No jornal Eiko, datado de 8 de julho desse ano, Meixo Sama deixou-nos a seguinte orientação. O facto da Terra Divina ter ficado pronta significa que ficou pronto também o primeiro protótipo do paraíso terrestre. Este modelo ampliar-se-á gradualmente e, quando se tornar de âmbito mundial, surgirá o paraíso terrestre. E orientou-nos também como a conclusão do protótipo do paraíso terrestre da Terra Divina simboliza o próprio nascimento do paraíso sobre a Terra, creio que, por se tratar de um dos eventos mais auspiciosos desde a criação do mundo, será comemorado por toda a eternidade. Por isso, é provável que, futuramente, o dia 15 de junho, se torne o dia do culto do nascimento do paraíso terrestre. Quando se fala de construção do paraíso terrestre, na verdade, estamos a falar da construção do homem paradisíaco, que, no nosso caso, temos Meixo Sama como modelo. Entre as várias características do ser humano paradisíaco, as mais elevadas são a gratidão e o altruísmo, pois, através da prática da fé, baseada nestes sentimentos, é que conseguiremos fazer felizes as pessoas que estão ao nosso redor. No ensinamento do culto de hoje, O Segredo da Felicidade, do Alicerce do Paraíso, volume 13, edição portuguesa, Meixo Sama orienta-nos que, quando se referia ao segredo da felicidade, havia pessoas que pensavam ser necessário recorrer a algum tipo de magia para descobri-lo. Mas não se trata disso. Pelo contrário, é muito simples e, mesmo assim, as pessoas não conseguem percebê-lo. Se atentarmos para a sociedade de hoje, quantas pessoas verdadeiramente felizes conhecemos? Talvez nenhuma. Embora muitas procurem ostentar uma felicidade fictícia, na realidade sofrem de doença, miséria e conflito, como se estivessem numa prisão. Esta é a
triste realidade do homem moderno. Assim, Meixo Sama ensina-nos de forma bem clara e objetiva que o verdadeiro segredo da felicidade está em fazer os outros felizes, isto é, realizar o maior número possível de boas ações, praticando o bem a quem quer que seja, onde quer que estejamos. Por falar em nos tornarmos felizes através das boas ações, gostaria de compartilhar com os senhores uma história chamada A Pedra da Felicidade. Há muitos e muitos anos, um jovem encontrou uma pedra que emitia um brilho diferente de todas as que ele já havia visto. Impressionado, decidiu levá-la para casa. Era uma pedra do tamanho de um limão e pertencia a uma fada que a perdera no seu passeio matinal. Tratava-se da Pedra da Felicidade, que possuía o poder de realizar todos os desejos. A fada, ao perceber que havia perdido a pedra, consultou a sua fonte mágica e viu o que havia ocorrido. Levando em consideração o poder da pedra e a situação necessitada daquele rapaz e da sua família, decidiu deixá-la em seu poder para ajudá-los. Assim, ela apareceu-lhe em sonho e disse que a pedra tinha poderes para atender a 3 pedidos: um bem material, uma alegria e uma caridade. Mas que esses benefícios somente poderiam ser utilizados em favor de outras pessoas. Para atingir o seu intento, bastava pensar no pedido e apertar a pedra entre as mãos. O rapaz acordou desapontado por ter vindo a saber que os poderes da pedra poderiam somente ser utilizados em prol dos outros. Mesmo assim, tentou pedir alguma coisa para si, apertando a pedra entre as mãos, mas nada aconteceu. Dessa forma, deixou-a no fundo de uma gaveta e esqueceu-se dela. Os anos passaram-se e ele envelheceu. Ao refletir sobre a sua vida, concluiu que tinha tido uma existência muito infeliz, com dificuldades, privações e dissabores, reconhecendo ter sido sempre muito egoísta. Certo dia, enquanto procurava uma outra coisa, por acaso, encontrou a pedra e lembrou-se do sonho e dos seus prováveis poderes. Então, decidiu usá-la, mesmo que em proveito dos outros. Assim, começou por realizar o desejo de uma jovem, disponibilizando-lhe condições materiais para que se pudesse casar. Em seguida, proporcionou uma grande alegria a uma mãe, revelando o paradeiro da sua filha há anos desaparecida. E por último, compadecendo-se com o sofrimento de um doente, ofertou-lhe a desejada cura. Ao realizar o terceiro benefício, aconteceu algo inesperado. A pedra transformou-se numa nuvem e a fada, vista no sonho, surgiu e disse-lhe: finalmente usaste a pedra da felicidade em prol dos outros. E agora, o que me pedires para ti, eu atenderei. Por que demoraste tanto tempo para usá-la? O ancião ficou muito triste ao entender o que se passara, pois tivera em suas mãos, desde jovem, a oportunidade de construir uma vida plena de felicidade, mas, fechado no seu egoísmo, jamais pensara que,
fazendo o bem aos outros, colheria o bem para si mesmo. Lamentando a sua vida infeliz e o erro de ignorar o sofrimento dos outros, pediu-lhe comovido e arrependido: dá-me somente a possibilidade de esquecer o meu passado egoísta. Interessante, não é? É uma história que nos faz refletir sobre a nossa própria existência. Podemos também fazer uma analogia entre a pedra da felicidade e o nosso Ohikari, que nos foi outorgado por Deus Meixo Sama para fazermos os outros felizes, e não para ser usado de forma egoísta, pensando somente na nossa própria conveniência, muito menos para ser deixado no fundo de uma gaveta. Por falar em fazer os outros felizes, hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé da senhora Flávia Furlan, que começou a purificar com dores lancinantes. Mesmo tendo sido internada inúmeras vezes e consultado vários médicos especialistas, nenhum deles foi capaz de fazer um diagnóstico conclusivo e, por este motivo, não conseguia ter baixa médica, sendo obrigada a trabalhar sob fortes dores. Começou a receber assistência de jorei intensiva do ministro e dos membros, muitos deles vindos de longe, o que lhe deu muita coragem e força para enfrentar a situação que estava por vir. Depois de várias vicissitudes, ao ser novamente hospitalizada, finalmente recebeu o diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, LLA, acompanhada por coágulos sanguíneos. Contudo, apesar de incrédula, sentiu-se calma e confiante, pois conseguiu entregar a difícil situação nas mãos de Deus e Meixo Sama. Assim, a assistência de jorei intensificou-se ainda mais, chegando a receber até 7 horas seguidas de jorei diariamente. Durante o tratamento de quimioterapia, pôde comparar a sua situação com a de outros pacientes que eram atormentados por efeitos colaterais violentos, alguns tendo chegado a falecer. E no seu caso, em cada assistência que recebia, as dores milagrosamente desapareciam, fazendo com que o seu coração transbordasse de gratidão. Com o diagnóstico da doença, conseguiu dar entrada com a documentação no Sistema de Previdência de Saúde do Trabalho, que lhe permitiu não perder o trabalho e receber um auxílio econômico. Por se tratar de uma doença incurável, o seguro privado liquidou 45 mil euros de dívidas que tinha acumulado ao longo desses anos. Milagre este que ela relaciona ao esforço na dedicação monetária que, mesmo naquela situação difícil, nunca deixou de praticar, pois acredita fortemente que a materialização da gratidão é uma maravilhosa forma de salvação, além de também nunca ter faltado aos cultos mensais e às dedicações. Passados 3 anos, numa consulta de controlo, a médica disse-lhe que não tinha encontrado qualquer resquício da doença, que estava curada e retirou a medicação. Com todos esses milagres, ela afirma ter aprendido a importância da assistência religiosa, pois a cada jorei que recebia, ganhava força e vitalidade, tomando consciência do quão importante é a saúde para o cumprimento das nossas missões na obra divina. Esta maravilhosa experiência só foi possível, por um lado, pelo uso altruísta da pedra da felicidade, isto é, do Ohikari, graças ao esforço dos membros que, superando a distância e as dificuldades, lhe prestaram intensiva assistência religiosa e, por outro lado, pelo seu esforço na prática da fé, todas as formas de donativo, a começar pelo dízimo,
participação nos cultos e dedicações, mesmo estando numa situação de grande sofrimento. Meixo Sama conclui o ensinamento do culto de hoje afirmando que aqueles que praticarem muitas ações certamente serão felizes. Já imaginaram que sociedade e que nação surgiriam se todas as pessoas se unissem para fazer o bem? Evidentemente, essa nação seria um modelo para o mundo e alvo de respeito universal. Consequentemente, sem sombra de dúvida, desapareceriam todos os problemas. Surgiria o paraíso terrestre, proclamado pela nossa igreja. Mundo isento de doença, miséria e conflito, de incalculável felicidade para as pessoas. Seria como bater com o martelo no chão. A pancada não poderia falhar. Para concluir, com grande satisfação, comunico a todos os senhores que, entre os dias 12 e 23 de junho, estaremos a peregrinar aos solos sagrados do Japão com o objetivo de participar no culto do paraíso terrestre no solo sagrado de Atami. O grupo é composto por 45 membros de Portugal, Itália, Alemanha, Suíça, Espanha, Países Baixos, França e Bélgica. Lá estaremos a orar e a dedicar pela felicidade de todos os senhores, para que juntos possamos realizar o ideal de Meixo Sama de construção do paraíso sobre a terra. Aproveito também para convidar todos os jovens da Europa, dos 9 aos 99 anos, para que venham participar no próximo culto mensal de agradecimento que será realizado no dia 7 de julho, aqui na sede central, pois será especialmente dedicado aos jovens. Aqueles que desejarem pernoitar nos alojamentos da sede central, com o objetivo de participar nas dedicações de preparação do culto, a inscrição deverá ser feita impreterivelmente até dia 23 de junho, através dos ministros responsáveis. A partir desta data, as vagas ficarão disponíveis para os membros em geral, previamente inscritos em lista de espera. Despeço-me com um forte abraço, desejando a todos um feliz mês. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus
Encerra-se assim o culto do paraíso terrestre, acumulado com o culto mensal de agradecimento do mês de junho de 2024 da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Parabéns pela participação de todos.